Then you may be seated. Podem sentar. I'm very honored to be with you here today Eu me sinto honrado de estar com vocês hoje at the Courageous Men's Conference. na Conferência dos Homens de Coragem. And today, as I stand amongst the courageous men, Enquanto eu permaneço ao meio de muitos homens corajosos, I want to talk to you about one of the great men of the Bible, eu quero falar para vocês sobre um grande homem na Bíblia. the original superhero, O super-herói original, Samson. Sansão. He was a man of incredible strength. Ele era um homem de força incrível. His parents set him apart before his birth. He was set apart before birth. Ele foi separado antes do nascimento To do great things for God. para fazer grandes coisas para Deus. Samson did amazing feats of strength. Sansão fazia coisas grandiosas com sua força. But as we read the story of Samson, Mas enquanto nós lemos a história de Sansão, we learn that he was an incredibly strong man. nós queremos. Ele era um homem incrivelmente forte, With a dangerously weak will. com um desejo perigosamente fraco. I'm thankful for the truth of the Bible. Eu sou grato pela verdade da Bíblia. It tells us about real men with real struggles Ela nos conta sobre homens reais com lutas reais, who find real victory through God. que encontram vitórias reais através de Deus. Samson was a man like you or I, Sansão era um homem como você e eu. which is why we need to pay attention to his story. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos prestar atenção nessa história. God has called us to be strong men, Deus nos chamou para sermos homens fortes, but we also have weaknesses. mas nós também temos fraquezas. Samson wasn't much different than us. Sansão não era tão diferente assim de nós. He could take on armies by himself, Ele podia liderar exércitos sozinho, but he fell to the same temptations that plague us today. mas ele caiu com a mesma tentação que nos assolam hoje em dia. We have drives and desires, Nós temos desejos e tentações, instintos, and they often tell us how to live. e geralmente esses desejos e instintos nos dizem como nós devemos viver. One drive is lust, and it says, I want it. Um deles é a luxúria e o desejo por algo sexual, e você fala, eu quero. We get overwhelmed by desire. Nós ficamos sobrecarregados com o desejo. One drive is entitlement, it says, I deserve it. O outro é os títulos, quando você pensa que você é preciso de alguma coisa, e você fala, eu quero isso. When we believe we deserve things that are not ours. Quando nós acreditamos que nós merecemos coisas que não são nossas. And another issue is pride. I can handle it. Outro é o orgulho, que você fala, eu tomo conta disso. We can think we can do everything on our own. A gente pensa que consegue fazer tudo sozinho. These things ruled Samson's life. Essas coisas governaram a vida de Sansão. He wasn't much different than us. Ele não era muito diferente do que nós somos. Samson was emotion driven, Sansão era dirigido por suas emoções, not spirit led. não dirigido pelo Espírito. God can use our emotions. Deus pode usar a nossa emoção. He can use our drives and desires. Ele pode usar nossos instintos e desejos. If we're willing to live in submission to Him. Se nós estivermos desejando viver em submissão a Ele. Submission to God A submissão a Deus is the secret to the spirit-filled life. é o segredo para a vida cheia do Espírito. To be spirit-led, we have the Holy Spirit. Para sermos dirigidos pelo Espírito, nós temos o Espírito Santo. He guides us in the paths of righteousness, Ele nos guia na estrada da justiça, but we have to listen to Him. mas nós precisamos ouvi-lo. We have to use self-control. Nós precisamos ter controle, domínio próprio. That's a fruit of the Spirit. É o fruto do Espírito. And sometimes when we hear self-control, we think negative things. Então, algumas vezes quando nós ouvimos domínio próprio, nós pensamos em coisas negativas. All the things we have to say no to. Todas as coisas que nós precisamos dizer não. But that is a weak understanding. Mas esse é um entendimento fraco. The Holy Spirit gives us the power to say yes O Espírito Santo nos dá força para dizermos sim to the good things that God has for us. para as coisas boas que Deus tem para nós. Jeremiah 29:11 says this. Jeremias 20:11 fala isso.
For I know the plans I have for you, Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declares the Lord. declara o Senhor. Plans to prosper you, not to harm you. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plans to give you a hope and a future. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Plans are well defined. Planos são bem definidos. They are directions that we're supposed to take. Eles são direções que nós devemos tomar. When we lose that direction, we get lost. Quando nós perdemos essas direções, nós nos perdemos. And we don't make it to our destination. E nós não chegamos ao destino final. God has plans for your life. Deus tem planos para a sua vida. We have to follow those plans to get where He's taking us. Nós precisamos seguir esses planos para chegar onde Ele quer que nós cheguemos. If we want the good things that God has, Nós queremos as coisas boas que Deus tem. we can't let anything take us off His paths. Nós não podemos deixar nada destruir os planos dele. We have to trust Him. Nós precisamos confiar nele. He is Lord over all Ele é mais, apesar de tudo, or not at all. Lord over all or not at all. ele ou é Senhor de tudo ou ele não é Senhor de nada. You can't have one or the other. Você não pode ter um ou o outro. If He is God in our lives, Se ele é Deus em nossa vida, then He needs to rule over all of our lives. então ele precisa governar sobre toda a nossa vida. That is what the Spirit-filled life is about. É assim que se parece a vida cheia do Espírito Santo. Giving ourselves to God in such a way that He retains control. Entregar a nossa vida a Deus de uma forma que Ele tem o controle. We operate by His Word, Nós operamos baseados na palavra and His Word will not fail us. e a palavra dele não vai falhar conosco. In Galatians, Paul says to live by the Spirit, Em Gálatas, Paulo diz para vivermos pelo Espírito. and we will not gratify our sinful nature. Então nós não daremos glória à nossa natureza pecaminosa. Our sinful nature does what is contrary to the Spirit, A nossa natureza pecaminosa é o que é contrário ao Espírito. and the Spirit what is contrary to the sinful nature. E o Espírito ele é contrário à natureza pecaminosa. They are in conflict with each other, Elas entram em conflito uma com a outra. so that you do not do what you want. Então você não faz o que você quer. The life that we are called to is life of the Spirit, A vida para a qual nós fomos chamados é a vida no Espírito. and it's a life of real power. É uma vida de poder verdadeiro. Can you imagine having Samson's physical strength, Você pode se imaginar tendo a força física de Sansão, but also living in the power of God? mas também vivendo debaixo do poder de Deus. He could have been so powerful, Ele poderia ser tão poderoso, more powerful than we read, muito mais poderoso do que o que nós lemos aqui. but he let something else lead him. Mas ele deixou algo diferente guiá-lo. So let's jump into the story in Judges 14. Então vamos lá para a história, Juízes 14. Judges 14. Start verse. No versículo 10. Yes. Samson had his eye on a girl. Sansão tinha os seus olhos em uma garota. Has anybody ever gotten in trouble with a girl? Alguém que já se meteu num problema por causa de uma garota? Girls will get you in trouble, man, I'll tell you. As garotas vão te colocar em problema, cara. Tô te falando. Samson had his eye on a girl. Sansão tinha um desejo por uma garota. It says that his father went down to see the woman. His father, Samson's father went to see about the woman. ok. O pai de Sansão foi ver a mulher. And Samson made a feast as was customary for bridegrooms. Então Sansão estava tendo uma festa que era comum para os noivos. When he appeared, he was given 30 companions. Então quando ele apareceu, ele foi entregue a ele 30 companheiras. So it was a big party. Então era uma festa muito grande. Samson had 30 friends. Sansão tinha 30 amigos. And he says to them, let me tell you a riddle. Então ele falou para eles: deixa eu te contar uma. Lá em Juízes 14, versículo 12, ele fala bem assim: vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me.
Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Earlier in the story, Samson had came upon a lion. Então, antes dessa história, Sansão tinha enfrentado um leão. He had killed this lion with his bare hands. Ele tinha matado esse leão com suas próprias mãos. Gustavo could do that kind of feat. Gustavo pode conseguir fazer isso. But as the lion would lay dead, bees built a hive in its carcass. Então, enquanto o leão estava lá morto, as abelhas abriram um buraco bem aqui na costela dele. And Samson reached in and he took some of the honey. Então, ele meteu a mão lá dentro e pegou as vísceras do leão. These men had no way to understand his riddle. Então, esses homens não conseguiam entender esse enigma. And one set of garments was very expensive. Então, uma dessas vestes de linho era muito cara. And they didn't want to lose. E eles não queriam perder. So they put pressure on Samson's new wife. Então eles pressionaram na esposa nova do Sansão. They told her, "Tell your husband to explain the riddle." Eles falaram para ela: diga para o seu marido me explicar o enigma. Or we will burn you and your father's household to death. Ou então nós queimaremos você e toda a sua casa até a morte. So she began to ask Samson for the answer to the riddle. Então ela começou a perguntar para o Sansão a resposta desse enigma. And she told these men the answer to the riddle. Então ela contou para esses homens a resposta do enigma. Before sunset on the 7th day, the men said to Samson. Então depois do 7º dia que ela tinha dito para esses caras: What is sweeter than honey? O que é mais doce que o mel? And what is stronger than a lion? E o que é mais forte que o leão? They had the answer to his impossible riddle. Então eles tinham a resposta para esse enigma impossível. Samson had been boastful, but he had lost. Sansão estava orgulhoso, mas ele havia perdido. And listen to his response. E ouça a resposta dele. If you had not plowed with my heifer. No versículo 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo o enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você? The answer. What did he say? If you had not plowed with my heifer, you had not plowed with my cow. Aí ele falou para ela: se você não tivesse arado o chão com o meu gado, you would not have solved my riddle. Você não conseguiria resolver o meu enigma. Guys, we don't have to be from the same country and speak the same language. Nós não precisamos ser do mesmo país e falar a mesma língua. To know if you compare your wife to a cow, you're in problems. Para saber que se você comparar sua esposa com a vaca, você está com problema. In his anger, Samson said something very offensive. Então, na sua raiva, Sansão disse algo muito ofensivo para sua esposa. This is one of the emotions that take strong men down. Essa é uma das emoções que derrotam os homens fortes. Anger will control us. A raiva vai nos controlar. It will make us do things that we wouldn't normally do. Ela vai nos fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Have you ever said something in anger that you didn't really mean? Você já falou algo por causa do ódio que você não quis dizer aquilo? Have you ever said something in anger that you wish you could take back? Você já falou algo com raiva que você deseja ter pegado de volta aquela coisa e não ter falado? When we say things out of anger, it makes situations worse. Quando nós falamos as coisas por causa da raiva, nós pioramos a situação. Anger prevents us from thinking things through. A raiva nos previne de pensar as coisas de uma forma certa. It causes us to justify things we know are wrong. Ela faz com que nós justifiquemos as coisas que nós sabemos que é errada. And to take foolish action we know we shouldn't take. E tomar atitudes bestas que nós sabemos que nós não deveríamos ter tomado. So Samson had to pay this enormous debt. Então Sansão teve que pagar esse débito, essa dívida enorme. So the Bible says he went to Ashkelon. Então a Bíblia fala que ele foi para Ascalão. O nome da cidade aqui é Ascalon.
And he struck down 30 of their men. Então ele derrotou 30 dos homens. He killed 30 men and took all their clothing, Então ele matou os 30 homens e tirou todas as vestes, just so he could pay his debt. só para que ele pudesse pagar a sua dívida. The Bible says that burning with anger, Samson went to his father's house. Burning with anger, Samson went to his father's house. Então a Bíblia fala que queimando de ódio, Sansão foi para a casa do seu pai, So that he could be with his wife. para que ele pudesse estar com sua esposa. But Samson had acted so hatefully towards her Mas Sansão havia agido contra ela de uma forma tão irada his wife had been given to another man. que a esposa dele tinha sido dada para outro homem. So in his anger, Samson killed 30 men, Então, em seu ódio, Sansão matou 30 homens and he lost his wife. e ele perdeu sua esposa. Anger is like a bomb. A raiva é como uma bomba. It destroys everything around it, Ela destrói tudo que está ao seu redor, but has no idea what went wrong. mas ela não sabe nada do que aconteceu de errado. That's just the way Samson was. Essa é a forma como Sansão era. Later it says he took a goat to visit his wife. Então depois fala que ele pegou uma cabra para visitar a sua esposa. He thought that a gift might make things better. Ele pensou que se ele desse aquela cabra para ela, ele ia melhorar as coisas. He says, I'm going to my wife's room. Ele falou, vou até o quarto da minha esposa. But her father would not let him in. Mas aí o pai dela não deixou ele entrar. He said, I was so sure that you hated her Ele falou assim, eu tinha tanta certeza que você odiava ela, that I gave her to your friend. que eu dei ela para um amigo seu. Isn't her younger sister more attractive? Será que a irmã mais nova dela não é mais atraente? Here's a father who's only following custom. Aqui nós vemos um pai que só segue os costumes, a cultura. Samson's behavior had disgraced his daughter. O comportamento de Sansão tinha... Disgraced his daughter. Dishonored his daughter. Então, o comportamento de Sansão fez com que a irmã da esposa dele... com que a filha... Deus do céu. O comportamento de Sansão fez com que a filha a ex-esposa dele fosse desgraçada. He had left her on their wedding night. Ele havia deixado ela na noite do casamento. But the father was so afraid of Samson, Mas o pai tinha tanto medo de Sansão he offered his other daughter to keep him at bay. que ele ofereceu a outra filha dele para poder manter ele distante. This only served to make Samson more angry. Então isso só fez com que ele ficasse mais chateado ainda. And it says that he felt he had the right to get even, and that he would really harm them this time. Então Sansão queria se vingar. And he was really going to take it to him this time. Então ele ia realmente fazer isso dessa vez. This is what anger does. É isso que a raiva faz. It's like fire, it's never content. É como um fogo que nunca está contente, Always hungry for more, sempre faminto por mais, destroying everything in its path. destruindo tudo ao seu alcance. Anger keeps stirring itself up, A raiva ela fica mexendo assim, ó. again and again. Ela fica só rodando e rodando. This is not the way of God. Essa não é a forma de This Deus. is not what God calls us to. Não é, e para isso que Deus nos chamou. Rather than taking revenge, Ao invés de se vingar, God calls us to peaceful action. Deus nos chama para ações pacíficas. Proverbs 15:1 says, a gentle answer turns away wrath. Provérbios 15:1 fala que a resposta gentil ela desvia a ira, But a harsh word stirs up anger. mas palavras duras elas atiçam a raiva. As men, we cannot be afraid of conflict. Como homens, nós não precisamos ter medo do conflito. Conflict is necessary. O conflito é necessário, But God has called us to follow the Spirit, mas Deus nos chamou para seguirmos o Espírito, to use wisdom to find productive solutions, para usar a sabedoria para encontrarmos resoluções produtivas, rather than allowing our anger to make things worse. ao invés de permitir com que a nossa raiva piore a situação. Samson has made a mess of this whole situation, Sansão bagunçou toda essa situação, and he is mad at the world, então ele está com raiva do mundo inteiro, and it was all his fault. e foi tudo culpa dele. We have to come to a place where we can own our mistakes. Nós precisamos chegar a um lugar que nós possamos tomar posse dos nossos erros. We have to take responsibility for our own sin. Nós precisamos nos responsabilizar por nossos próprios pecados. Samson did not do this, Sansão não fez isso, and it ended up destroying his life. e ele acabou destruindo sua vida. A great strong man Um homem grande, brought to weakness through his anger. ele trouxe a fraqueza através da sua raiva.
That's why James says that we need to confess our sins to each other É por isso que lá em Tiago fala que nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros, so we can be healed. para que nós possamos ser curados. When you mess up, Quando você erra, you need to man up. você precisa Okay. Você precisa se juntar com os homens So that you can heal up para que você possa se curar and be the man God's called you to be. e ser o homem que Deus te chamou para ser. The Apostle Paul says in Ephesians 5:21 O apóstolo Paulo fala em Efésios 5:21 to submit to one another out of reverence for Christ. para nos submetermos uns aos outros por reverência a Cristo. That we're to love other people the way we love Jesus. Que nós precisamos amar outras pessoas da mesma forma como nós amamos Jesus. And that lead us rather than our emotions. Para que isso nos lidere ao invés das nossas emoções. Here's the second thing that took Samson down. Aqui está a segunda coisa que derrubou Sansão. His pride. Foi o orgulho. The story says that he found the fresh jawbone of a donkey. A Bíblia fala que ele. I'm an honest. A Bíblia fala que ele pegou a mandíbula aqui de um jumento. And then he grabbed it and he killed 1,000 men. E ele pegou e matou 1000 homens. Can you imagine having God put that kind of power in you? Você consegue imaginar Deus colocando esse tipo de força, de poder em você? These were sinful men from a sinful nation. Esses eram homens pecadores de uma nação pecadora. Samson was a judge of Israel. Sansão não era um juiz de Israel. We can see that Samson was powerfully blessed by God to do great things. Nós podemos ver que Sansão foi grandemente abençoado para fazer grandes coisas por Deus. But he was very selfish as well. Mas ele era muito egoísta também. He took on 1,000 men and won. Ele destruiu 1000 homens. How did this happen? Como isso aconteceu? It said the Spirit of the Lord came upon him in power. Fala que o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. And the ropes in his arms became charred like flax. E que as cordas que estavam neles queimaram. The bindings dropped from his hands. Tá. E as amarras que estavam nele caíram. All the credit has to go to God. E todo o crédito disso vai para Deus. Samson didn't break them in his own strength. Sansão não derrubou essas pessoas por conta da sua própria força. God did a miracle in his life. Deus fez um milagre na vida dele. Nothing is impossible with God. Nada é impossível para Deus. God used this occasion to humble the Philistines. Deus usou essa ocasião para fazer com que os filisteus se humilhassem. In God's power, this was done. Através do poder de Deus isso foi feito. But watch who tries to take credit. Mas Deus precisa sempre pegar o crédito. Juiz 15, 16. Ok. Então, Juízes 15, 16 fala: Disse ele então: Com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Where is the glory God deserved? Lendo esse versículo, onde está a glória que Deus merece? Samson is talking about himself. Sansão está falando dele próprio. He's talking out of his pride. Ele está falando através do seu orgulho. Pride is always born out of insecurity. O orgulho sempre nasce por conta da insegurança. A confident man in Christ doesn't have to point to himself. O homem confiante em Deus, ele não tem... O homem que é confiante em Deus, ele não precisa ficar estufando o peito. He knows who he is. Ele sabe quem ele é. But when Christ is not in charge, Mas quando Cristo não está no controle, pride will rise up and take us down. o orgulho vai levantar e vai nos derrubar. Do you know why pride is such a problem? Você sabe por que o orgulho é um problema? It's because we want to be the central character of the story. É porque nós queremos ser o protagonista, o principal da história. We want to be the hero, Nós queremos ser o herói, the center of attention. o centro das atenções. But this life is not about us. Mas essa vida não é sobre nós. This life is about Jesus Christ. Essa vida é sobre Jesus Cristo. He's the hero of the story. Ele é o herói He's da the hero of história. every story. Ele é o herói de toda a história. He's the one who gives us life. Ele é o que nos dá a vida. And no one else
else can. E ninguém mais pode fazer isso. If you're continually driven by your emotions, Se você é continuamente dirigido por suas emoções, you'll end up like Samson, você vai acabar como Sansão, a man with divine potential um homem com um potencial divino who continues to self-destruct. que continua a se distrair, A great a se destruir. And a great evangelist, D.L. Moody, once said this. D.L. Moody, the great evangelist, D.L. Moody. O grande evangelista D.L. Moody falou isso. The world has yet to see O mundo ainda está para ver what God can do o que Deus pode fazer through one man através de um homem. whose heart is wholly surrendered to Him. Mais uma vez, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem o qual o coração está totalmente rendido a Ele. You could be that man. Você pode ser esse homem. But for that to happen, we have to be willing to deal with those emotions. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar dispostos a lidar com as nossas emoções. The emotions that take us down. As emoções que nos derrubam. I want to talk about one more emotion before I'm done. Eu quero falar sobre mais uma emoção antes de eu terminar. It's an emotion that weakens even the strongest of men. É uma emoção que enfraquece até os homens mais fortes. And that emotion is shame. E essa é a vergonha. Shame is often born A vergonha geralmente nasce out of a God-given desire através de um desejo que foi entregue por Deus, that is met in an unrighteous way, que foi encontrado de uma forma injusta, or has been corrupted by an enemy of our flesh. ou foi corrompido pelo inimigo da nossa carne. Samson was blessed by God. Sansão era abençoado por Deus. Samson was set apart by God. Sansão foi separado por Deus. But that wasn't good enough for him. Mas isso não era o bom o suficiente para ele. Again and again in this story, we see him driven by lust. Nós vemos que durante a história ele era dirigido pela luxúria, pelo desejo. And it eventually cost him his life. E no futuro isso custou a sua própria vida. Rather than finding the healing he needed, Ao invés de encontrar a cura que ele precisava, he continued to do his sin in different ways. ele continuou a pecar de formas diferentes. We do that all the time. Nós fazemos isso o tempo inteiro. We keep trying things we know that are wrong, Nós continuamos tentando fazer coisas que nós sabemos que é errado, that God's word tells us will leave us empty, que a palavra de Deus fala que essas coisas vão nos deixar vazios, but yet we believe they'll make us feel better. mas mesmo assim nós acreditamos que essas coisas vão nos fazer nós nos sentimos melhor. We pursue unholy relationships. Nós procuramos relacionamentos impuros. We're driven by greed. Nós somos dirigidos pela ambição. We think that somehow the world can satisfy us, Nós pensamos que de alguma forma o mundo pode nos satisfazer. but it was God who made us. Mas foi Deus quem nos fez. We're not created to be satisfied by the world, Nós não fomos criados para sermos satisfeitos pelo mundo. but we're only satisfied in Him. Nós só somos satisfeitos nele. The place where we can ultimately find what we need is always at the foot of the cross. O lugar que nós podemos encontrar abertamente o que nós precisamos sempre vai ser aos pés da cruz. We think we need power. Nós pensamos que precisamos de poder. We think we need respect. Nós pensamos que nós precisamos de respeito. We think we need sex. Nós pensamos que nós precisamos de sexo. But what we really need Mas o que nós realmente precisamos é Jesus. Jesus brings life. Jesus traz vida. He's the only one who can. Ele é o único que pode. But if you let your need drive you to God, Mas se você deixar com que a sua necessidade te leve até Deus, instead of going to the world, ao invés de ir até o mundo, He will meet it. Ele vai encontrar suas necessidades. The Bible tells the story of Samson, A Bíblia conta a história de Sansão, how after he was exhausted in battle, como ele ficou exausto na batalha. he went to a place in Lehi. Logo depois que ele ficou exausto na batalha, ele foi para um lugar em Lei, a cidade, o lugar. And he asked God for water. E ele pediu a Deus por água. And it says that God gave him water. E lá fala que Deus deu para ele a água. And his strength was returned, Então a força dele retornou and he was revived. e ele reviveu.
When you go to God, your strength will return, man. Quando você for a Deus, a sua força vai voltar. Because it's not walking in your strength. Porque não é sobre andar com sua própria força. It's walking in the power of God. É sobre andar na força de Deus. When we live the life He's called us to, Quando nós vivemos a vida que Ele nos chamou para vivermos, it unleashes something within us. Ele libera algo dentro de nós. He calls us to be bigger and better than we are. Ele nos chama para sermos maiores e melhores do que nós somos agora. And we can do that when we find ourselves in Him. E nós podemos fazer isso quando nós nos encontramos nele. The question I have for you is, what kind of man are you going to be? A pergunta que eu tenho para você é: que tipo de homem você vai ser? The world has yet to see O mundo ainda está para ver what God can do o que Deus pode fazer through one man whose heart através de um homem cujo coração is wholly surrendered to Him. é santo e rendido a Ele. You can be that man. Você pode ser esse homem, But to be that man, mas para ser esse homem, you have to walk away from the world. você precisa se afastar do mundo. You have to walk away from the things that make us weak Você precisa se afastar das coisas que te fazem fraco and step into the strength of Jesus Christ. e se apegar à força de Jesus Cristo. Men, today is that day for you. Today is that day for you. Hoje é aquele dia para você. Bishop Montefusco has not asked us to come to give you fancy stories. Pastor Montefusco não nos chamou aqui para te contar uma história chique. He's come that we might encourage you to be men of courage. Ele nos chamou para nós encorajarmos vocês a serem homens de coragem, To be men who will stand for our families. para serem homens que vão se posicionar com suas famílias, Who will live life for Jesus Christ. para viverem sua vida por Jesus Cristo, Who will win Brazil from the darkness. que vão ganhar o Brasil fora da escuridão And will lead generations into the future He has for e them. vão guiar gerações para o futuro que Deus tem. What kind of man are you going to be? Que homem, que tipo de homem você vai ser? What kind of man are your sons going to be? Que tipo de homem os seus filhos vão ser? Will we be men who stand in Jesus? Seremos homens que permaneceremos em Jesus? Or men who continue to fall under defeat? Ou homens que continuam caindo em derrota? The Holy Spirit can lead us O Espírito Santo pode nos guiar into the victory that God has planned. até a vitória que Deus planejou para nós. But we have to have faith to take that step. Mas nós precisamos ter fé para tomar esse passo. What step are you going to take today? Que passo você vai tomar hoje? Please stand. Podem ficar de pé. Dear Heavenly Father, Pai Celestial, as men we stand at a moment. como homens nós nos levantamos nesse tempo. Moments define us. Nesse momento, e momentos nos definem. Father, in this moment you are asking us to take a step. Deus, e nesse momento o Senhor está nos pedindo para que nós demos um passo, To become the men that you've called us to be. para nos tornarmos o homem que o Senhor nos chamou para sermos. So Father, I pray right now against all the distractions. Então, Deus, eu oro agora contra todas as distrações. I pray against our insecurity and fear. Eu oro contra toda a insegurança e medo. And God, I pray now for your Holy Spirit E eu oro agora pelo Teu Espírito Santo, to begin to do the work that only He can do. para começar a fazer o trabalho que somente Ele pode fazer. Men, this afternoon I'm asking you to take a step. Então, se você precisa tomar um passo agora, eu oro para que você dê esse passo. To take a step into the life God is calling you. Dê um passo agora até a vida que Deus te chamou para você dar. We'll never go where God's calling us Nós nunca iremos até onde Deus nos chamou para irmos, unless we leave where we are right now. ao menos que nós saiamos do lugar que nós estamos agora. Some of us need to leave behind worlds of sin, Alguns precisam deixar atrás o mundo de pecado, to repent, to become the men you're called to be. se arrepender para ser o homem que Deus te chamou para ser. Some of us need to continue in the path that God has placed us on, Alguns precisam só permanecer no caminho que Deus já te colocou, but none of us can do it in our own strength. mas nenhum de nós podemos fazer isso com nossa própria força. This morning, if you want to come, we want you to come. Essa tarde, se você quiser vir aqui à frente, This is a temple of the living God. esse aqui é o templo do Deus vivo. He will meet us right around. Ele vai nos encontrar onde nós estamos. So men, come. Let's come forward and pray. Então vem para frente. Let's step into our destiny. Vamos dar um passo ao nosso destino. Come on.
totalmente rendido a Deus. The man who says, God, you can have all of me. O homem que fala: Deus, você pode ter tudo de mim. Take my heart, Lord. Toma meu coração, Senhor. Take my dreams. Toma os meus sonhos. Take my fear. Toma os meus medos. Take my fear. Pega o meu medo. Take my anger. Tira a minha raiva. Lead me down your path. Me lidera até o caminho que o Senhor quer que eu vá. Seek the Lord. Posso ouvir a tua